Shalom, queridos. Hoje, 1º de julho de 2025, nosso segundo semestre, quer dizer, estamos recomeçando o calendário, excelente oportunidade para nós revermos o nosso projeto de vida até dezembro, né? Recomeçando agora, vamos olhar que é uma oportunidade para recomeço. Algumas coisas que nós projetamos para até o meio do ano não aconteceram, isso não é um problema. Já tivemos a coisa boa que foi o planejamento, não deu certo, mas agora nós temos a chance no meio do ano de recomeçar. Então hoje estamos recomeçando neste abençoado ano de 2025 e nada melhor de que recomeçar com Provérbios de Salomão, o livro da sabedoria da Bíblia. Hoje eu pensei em aproveitar e, além de falar um pouco do assunto do provérbio, que é especificamente dizendo a razão de por que se aprender, por que se buscar sabedoria, eu vou aproveitar e dar uma palhinha, uma colherzinha de chá de como eu estudo, como eu medito nas Escrituras. Eu observo sempre os verbos, os substantivos, os adjetivos, os advérbios, palavras repetidas. Isso vai nos ajudar a, compreendendo primeiro no português, na língua que está escrita, nós poderemos compreender melhor o espirituês. Nós poderemos ter melhor revelação, entendendo a base que é como está escrito. De maneira que eu vou ler de 1 a 6, Provérbios 1, de 1 a 6, e depois eu vou chamar a atenção ao modo no português como foi escrito e em seguida estarei falando mais um pouco acerca do sentido, e aí já será o espiritual, que eu estou chamando de espirituês, para português espirituês. O primeiro versículo, ele apenas cita a autoria, ainda não é o assunto que o autor vai entrar. Então, 1 diz: Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel. Nós estamos diante do indivíduo que é o autor da obra, humanamente falando, e aí logo em seguida ele nos diz duas categorias dele. Ele diz: filho de Davi, rei de Israel. Como se ele dissesse: estes provérbios são meus, eu, Salomão, e eu sou filho de Davi e eu sou rei de Israel. E já aí, já dá para nós entendermos algum nível de revelação do Senhor para nós. Porque diz: a autoria, não há nenhum problema, e nós falamos talvez talvez dois provérbios atrás, acerca de a glória do homem. Então não há nenhum problema que eu me identifique como autor da obra. Provérbios de Salomão, fui eu quem escrevi a obra. O crédito é meu. E logo em seguida, ele vai dizer duas categorias, e na ordem em que ele coloca as categorias, nós já podemos compreender como o Senhor vê a importância em relação à hierarquia, em relação à ordem em que foram colocadas as categorias. Entendendo, queridos, que quem escreveu foi Salomão, mas quem o inspirou foi o Espírito Santo de Deus. Deste modo, a ordem em que o Espírito Santo insuflou no
no cérebro, na cabeça, nas ideias de Salomão, é uma ordem de importância. Aí ele diz: eu, Salomão, sou, primeiro, filho, e segundo, eu sou rei. Olha que coisa maravilhosa. Primeiramente, antes de eu ser psicóloga, eu sou filha. E nós poderíamos dizer que antes de ser filha, eu sou pessoa. Para que eu seja filha, eu sou uma pessoa. Para que eu seja uma pessoa, filha, eu tenho que ter vindo de Deus. Então, esta ordem nos ajuda a compreender a nossa entrada no planeta, a nossa significação no planeta e que áreas da nossa vida nós precisamos estar atentos até para verificar o que eu preciso fazer com esta área, com aquela outra. Mas voltando a dizer, o autor do livro diz: primeiro eu sou filho, para depois eu ser rei. E até cronologicamente, de fato seria assim, porque ainda que um filho nasça numa família real, normalmente na história nós nunca vimos um bebê de um dia já ser rei. Eu nem sei se já aconteceu assim, mas de todo modo, ainda que o pai de um rei tenha falecido ontem ou antes de ontem, e quando esse bebê nasce hoje, ele já nasça sendo considerado o rei, substituto do seu pai, de qualquer maneira, primeiro ele é filho, para poder ele ser rei. Primeiro ele tem que ser filho do rei, para em seguida ele poder assumir o reinado, porque ele é filho de um rei. Voltando a dizer, a primeira coisa que Salomão sinaliza como importante é: eu sou filho e depois eu sou rei. Vamos lembrar então, pelas nossas diversas funções que nós temos na nossa vida, que nós não deveremos perder de vista categorias anteriores, porque o que é anterior é raiz, porque o que é anterior é base, porque o que é anterior é dali que poderá vir as outras coisas. Então, eu sou filho, eu preciso saber que eu sou filho, mas eu preciso saber o que é isso. Bem, nós estamos num livro de genealogia. A Bíblia é de uma importância que ela dá enorme à genealogia, dizendo: Ivone, filha de Walter, filha de Loyola. Ivone, filha de Estelita, filha da outra Estelita. A minha mãe é Estelita com S e a minha avó era Estelita com E. Eu estou falando que a Bíblia diz: você está aqui, Ivone, porque você veio de Walter, que veio de Loyola. Você está aqui, Ivone, porque você veio de Estelita, que veio da Estelita. E esta lembrança, que a psicanálise também valoriza bastante, porque quando nós sabemos a nossa origem, nós podemos compreender algumas das nossas formas de ver o mundo, algumas, digamos, na área fisiológica, poderemos compreender as nossas questões de saúde física, né? Então, por exemplo, eu sou filha de pessoas diabéticas de ambos os lados. Família paterna, família materna tem diabetes. O que Ivone faz para não ficar diabética? Não apenas confesso a palavra dizendo: em nome de Jesus eu não ficarei diabética, mas eu fecho essa boquinha para muito açúcar, fecho essa boquinha para muitas outras formas de, não é nem só com o açúcar que eu digo veneninho, toda a frutose, né? Nós sabemos que a palavrinha que termina com ose, todo ose significa açúcar. Então, toda frutose que é maravilhosa para todo mundo, para mim não é. Então, jacá, maravilhosa jacá, tem uma frutose elevadíssima. Então, eu, Ivone, eu tenho que reduzir a ingestão de jaca
tenho que ingerir poucos bagos, e quando eu ingiro jaca, eu aprendi com a nutricionista que eu tenho que parear logo, ou com... Não ache estranho, porque nós estamos falando do ponto de vista da digestão, tá? Então eu tenho que parear jaca com queijo, ou jaca com carne, ou jaca com grãos, porque estes elementos aqui seguram a glicose que tem a frutose que tem na jaca, o açúcar que tem na jaca, de maneira que quando eu como jaca com grãos, o pico de açúcar não sobe imediatamente, porque todos esses alimentos, a proteína desses alimentos, durante a digestão, segura um pouco a glicose, e eu que lido com esse fato das duas famílias serem diabéticas, eu lido com o fato de eu não querer ficar diabética. Então, o modo como eu lido com o açúcar é diferente de alguém cujos pais, estamos falando de origem, de genealogia, cujos pais não são diabéticos. Então, se você não tem origem de pais diabéticos, você não precisa ter esse controle com açúcar como eu tenho. Estou dizendo, é importante saber que eu sou filho de alguém para eu saber muitas coisas a meu respeito, como, volto a ler, Provérbio de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Então, saiba quem são seus pais, saber que eu digo assim, claro que todo mundo sabe, mas de refletir, já que eu sou filha de Estalita, que é diabética, então aí a minha vida tem que ter a ver com essa origem aqui. Já que eu sou filha de uma pessoa que gasta muito, eu tenho que ter muita atenção para o controle do dinheiro. E aí vou dar, sei lá, alguns exemplos que não tem necessariamente a ver com a minha vida. Mas eu, Ivone, se eu fosse, já que eu sou filha de uma pessoa que não gosta de jeito nenhum de ir numa igreja, eu tenho que ter muito cuidado para que eu não ache desculpas com muita facilidade para não ir para a igreja. Por quê? Porque a minha origem, a minha filiação me impregnou desse dado. Então, todos nós somos impregnados da nossa paternidade e da nossa maternidade, é o normal. Todos nós temos os genes, fisiologicamente falando, dos nossos antecedentes, e também temos, entre aspas, os genes emocionais e espirituais deles. Assim, precisamos não negar a nossa filiação, não apenas o nome da nossa filiação na certidão de nascimento, mas não negar que se eu sou filha de alguém que detesta a igreja, preciso tomar cuidado comigo para não ficar também detestando. Já que eu sou filha de alguém que é, como a gente diz, mão de figa, que não gosta de gastar nada com nada, eu tenho que cuidar de mim para que eu não fique sem querer ajudar ninguém ou nem dando dízimo. Eu estou dizendo, entendamos a nossa origem, a nossa filiação, como o Salomão diz, eu sou filho de Davi. Esse rei todo que eu sou, o grande rei, que Jesus Cristo até disse, nem mesmo Salomão, o reizão, ricão em toda a sua glória, Jesus fala isso. E aí Salomão está dizendo, antes de eu ser esse grandão, esse reizão, eu sou filho de Davi, ok? Agora nós vamos para os versículos de 2 a 6, que trazem de fato o teor sobre o qual nós vamos falar, como é mais ou menos que eu vou meditando nas Escrituras. Dando a palhinha, eu já quero que você perceba quantas vezes eu vou falar a palavra para, P-A-R-A. E na hora que eu for mencioná-la, eu vou, como se eu fosse grifar, vou colocar num som mais alto, dar uma paradinha, e aí você já vai percebendo uma caminhada do texto para
esse assunto. Vou começar do 1. Quando chegar no 2, você vai perceber como é a dinâmica da escrita. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudências e aos jovens conhecimento e bom siso. Ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira a habilidade para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. Eu imagino que você percebeu pela tonalidade da minha voz que eu disse 1, 2, 3, 4, 5 paras, em quantos versículos? 2, 3, 4, 5 e 6. Olha, em 5 versículos a expressão para acontece 5 vezes. Então, esse é um modo de você meditar, porque tem que lhe chamar a atenção que tem para demais. Para. E para significa objetivo. Eu trouxe esta Bíblia e não a outra, chique, azulzinha com a estrela de Israel. Eu trouxe esta daqui, que tem o símbolo da minha igreja. Este símbolozinho aparece sobre o cálice da ceia. Eu acho tão lindo e peguei e botei aqui. E esse outro daqui, esse outro lado também é da minha igreja. Eu faço parte do grupo de oração da minha igreja, eu sou intercessora. E aí, um dia que nós tivemos uma reunião de oração, eu achei tão interessante, eu peguei. Aqui é Departamento de Oração da Igreja Verbo da Vida. Então, a minha Bíblia rosinha linda tem... Esse lado é só Igreja Verbo da Vida e aqui Departamento de Oração, do qual eu faço parte. Então eu quero dizer agora, eu trouxe esta Bíblia para hoje porque eu precisava verificar nesta Bíblia que tem já marcadinho todo o texto que diz para. Então, eu trouxe esta Bíblia rosa para, objetivo, para que a minha forma de falar hoje fosse mais clara, porque eu não ficaria procurando. Se fosse na outra, eu ficaria procurando, porque é uma Bíblia novinha e eu não tenho muitos grifos lá. Já nessa tá todo grifadinho. A propósito, já que hoje eu estou dizendo que eu vou dar umas dicas de como eu estudo a palavra, você está vendo, por exemplo, que eu escrevo muito na Bíblia, do lado dela, eu escrevo datas, eu ponho interrogações se eu tiver dúvida, e às vezes há lugar que eu ponho interrogação, digamos, 6 de abril de 2023. Às vezes a resposta vem em 20 de dezembro de 2024. E eu acho interessante, porque aí eu vejo todo este movimento entre a minha dúvida e a resposta que o Senhor me deu. Então eu vou mostrar aqui para vocês, para ficar mais próximo, para que vocês vejam o para que está grifadinho, para. Quando você já grifou e você olha aqui, fica muito mais fácil de você absorver o assunto que está sendo dito aqui. E olha, querido, você que por acaso, não sendo evangélico, está aqui, eu quero lhe dizer que isso que eu estou lhe falando aqui em relação à Bíblia serve para qualquer livro que você leia.
porque você precisa entender o foco que o autor está trazendo, você precisa compreender o cerne da questão, e isso lhe ajuda depois você, por exemplo, fazer um resumo, porque se você lê o texto, quando você fecha, você não sabe dizer nadinha do que você leu, mesmo nas suas palavras, eu não vou dizer que esta leitura foi jogada no lixo, mas eu vou dizer que ela foi muito pobre, porque você não conseguiu reter nada. Já se você grifa, você vai percebendo, por exemplo, aqui os verbos também estão grifados. Aqui estão grifados aprender, entender, obter, dar, ouvir, adquirir. Está tudo grifadinho. Aí é uma maneira que eu tenho de absorver mais os nutrientes, eu diria, já que aqui é comida, é o trigo de Deus para nós. Quando eu vou grifando tudo, eu também vou absorvendo mais nutrientes, porque eu vou compreender com mais profundidade. Então, o versículo 2 diz que os provérbios de Salomão, primeiro objetivo, para aprender a sabedoria e o ensino. Ora, qual é a pessoa que não precisa aprender sabedoria e ensino? Qual que é ela? Se todas precisamos de provérbios, porque o objetivo de provérbios, que o Espírito Santo deu a Salomão para ele escrever, o objetivo deste livro, Provérbios, é para que eu aprenda sabedoria e o ensino. Aí tem o segundo também é para entender as palavras de inteligência. Ai, quem é que não quer ser muito inteligente? Porque no momento em que eu entendo, claro que a minha inteligência, ficando mais clara, compreendo mais o assunto e eu posso absorver mais o assunto. O versículo 3 tem o nosso terceiro para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo, a equidade. Queridos, só esse versículo daria uma ministração inteira, porque ele fala do bom proceder, quer dizer, o meu comportamento, fala da justiça, fala do juízo, fala da equidade, que são características de pessoas probas, justas, diríamos, bons cidadãos, bons filhos do reino de Deus. E aí, 1, 2, 3, quarto diz, os provérbios são para dar aos simples prudência. E aí eu quero falar desse simples, porque assim como no nosso português, a palavra manga, eu queria saber agora que manga você pensou, porque esta parte da minha roupa se chama manga. Mas aquela fruta maravilhosa que quando eu chupo, eu também tenho que fazer aquela jogadazinha, porque ela tem um índice glicêmico altíssimo, a manga maravilhosamente doce, ela também é manga. Então, manga parte de uma roupa, manga pode ser fruta. Mas você sabia que aquele candeeiro, que muita gente que está aqui, se é muito mais jovem que eu, nem sabe o que é, aquela parte de vidro que há no candeeiro, pensei que eu tivesse aqui um objeto que pareceria. Bem, o candeeiro seria mais ou menos assim. Então, aqui dentro ficaria a chama, né? A chama, o fogozinho, e para que o vento que está por fora não apague a chama, então tem essa parte de vidro fora na parte externa do candeeiro para proteger a chama. Aproveitando minha delícia, minha água. Mas temos uma quarta manga no português, que é um cercado num pasto onde se quer criar animais. Então, quando eu digo a manga, se eu parar por aí e não der outras informações, nós teremos que pensar qual das 4 mangas. Obviamente, se eu disser a manga da sua camisa está comprida, não preciso explicar. Esta manga está tão doce, não preciso explicar. A manga está
mais baixa do que a chama. Não preciso explicar. Esta manga poderia ser muito maior, já que você tem muitas ovelhas para colocar dentro dela. Então, quando eu vejo o entorno da palavra, eu tenho um significado muito claro dela, de maneira que em nenhum dos 4 exemplos é necessário explicação. Por quê? Porque o entorno, as palavras que estão ao redor, estas palavras não fazem com que eu precise fazer explicações. Agora, queridos, eu vou precisar fazer uma paradinha aqui, que alguém está chamando na minha porta, e é minha amiga Creuza, e eu não sei, eu vou tentar parar e ver se eu consigo voltar aqui. Ah, que bom! Queridos, então, é essa daqui que está atrás de mim. Foi ela a culpada para eu precisar interromper. Creuza, nossa querida irmã em Cristo. Então, eu estava dizendo sobre uma mesma palavra que tem vários significados. Voltando, só para trazer de volta a ideia que a irmã Creuza tinha roubado, né? Então, eu tenho manga de roupa, eu tenho manga fruta, eu tenho manga de candeeiro, eu tenho manga de pasto. Deste modo, quando nós quisermos compreender qualquer texto, nós temos que ficar atentos, não achando sempre que o significado que eu acho que é daquela palavra, que eu já sei. Eu acho muito importante sempre ter o dicionário por perto. Eu tive hábito, ao longo da minha vida, de ler com o dicionário livro do lado. Agora, olha que maravilha que hoje ninguém precisa de um livro grosso. Eu estou até aqui com um vocabulário de psicanálise, que eu preciso dele junto de mim quando eu estou estudando psicanálise, mas que hoje ninguém precisa de um livro grosso, que eram os nossos dicionários. É só acessar rapidinho ali o Dr. Google. Quer dizer, você só fica menos inteligente se você quiser, se você tiver preguicinha de mexer o dedo, porque é rápido. Dr. Google nos informa. Por que que eu fui às 4 mangas? Para lhe dizer que aqui, para dar os simples, essa palavra simples, ela tem várias conotações, pelo menos 2 delas aparecem na Bíblia. Nós podemos pensar, o que é uma pessoa simples? Nós diríamos, é uma pessoa de uma categoria agradável, espiritualmente admirável. Nós gostaríamos que todos nós fôssemos pessoas simples. Acontece que a Bíblia não fala só de simples neste assunto. Lembrei agora, o Espírito Santo me lembrou de uma passagem que a palavra simples na Bíblia é boa. Sede simples como as pombas. Aí, Deus está usando uma palavra simples no aspecto positivo. Mas esse aqui de Provérbios, e na maioria dos provérbios, a palavra simples significa aquele que não sabe nada. A palavra simples significa o ignorante. A palavra simples significa alguém que vai ser levado por qualquer vento de doutrina. Então vamos lembrar, assim como manga no português tem vários significados, a palavra simples na Bíblia, eu preciso verificar se ela está me chamando de simples como uma coisa boa, positiva, ou se uma palavra simples, devido à qual eu preciso ir me trabalhar para eu sair dessa simplicidade horrorosa, que é esse caso. Então aqui, Provérbio de Salomão para dar os simples prudência, ou seja, esse simples aí não tem prudência nenhuma, ele é um tonto, que ele vai ser conduzido para qualquer coisa negativa. E o provérbio também é para dar aos jovens conhecimento e bom siso. Irmãos, então, pelas 4 ou 5 características, resultados, efeitos positivos dos provérbios, diga, se não é para nós lermos provérbios todos os dias, irmãos. Eu vou ler de novo para aguçar seu interesse. Provérbio de Salomão para aprender a sabedoria.
aprender o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo, a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Que coisas maravilhosas, meus queridos. Eu leio há muitos anos Provérbios e ainda tenho muitas áreas simples e ainda não sou essa pessoa sábia que eu deveria ser. Ou seja, se eu parar de lê-lo todos os dias, aí é que eu vou ficar simples mesmo. Versículo 5 diz: agora, irmãos, interessante. Nós lemos até o 4, para. Agora, ele vai dar uma guinada diferente, porque ele vai trazer uma coisa espetacular. Ele diz assim: ouça o sábio. Ué, mas o sábio não já é sábio? E ele ainda precisa ouvir? Se ele já é sábio, para que Salomão diz, ouça o sábio? Ora, quantos de nós dizemos assim, eu não preciso ir mais para a escola bíblica, não. Eu já sei tudo, sabe? Bonitinho, uma Bíblia grande dessa, difícil como é, na cabeça de um Deus grandioso, que revela coisas novas a cada dia. Você tem coragem de dizer que você não precisa da EBD? Eu vou lhe chamar de cabeça de Nico, que é o maior xingamento que eu achei e que você não vai ficar zangado comigo, você ainda vai dar risada. Cabeça de Nico. Todo mundo que diz, não preciso mais de EBD não. Olha, pois Salomão diz assim, você é sábio? Ouça os provérbios. Gente, acordemos, porque isso aqui não foi dito por Salomão. Salomão é apenas o microfone do Espírito Santo. Salomão é apenas o dedinho do Espírito Santo. Salomão é apenas o mouse, para atualizar, né, na linguagem de hoje, ele é apenas o mouse do Espírito Santo. Então o Espírito Santo diz assim, ouça o sábio. Sábio, ouça provérbios, viu? Agora olha que coisa maravilhosa. Maravilhosa. Isso quando você está meditando. Veja bem, os versículos anteriores nos disseram, por exemplo, os provérbios são para obter, adquirir. Obter, então, é assim, eu não tenho, aí eu ouço provérbio, eu leio provérbios, e aí eu vou adquirir, eu vou obter. Mas se eu já sou sábio, eu já tenho, eu vou obter? Será que eu vou obter mais? É isso que o Espírito Santo está dizendo? Não, tem mais. E é nisso que concerne a profundidade da Bíblia, se você a lê meditando e não apenas lê correndo. Olha o que é dito para o sábio. Para o sábio não é dito, ouça o sábio e obterá. Não, o sábio não vai obter, ele já tem. Olha para isso, ouça o sábio e cresça em prudência. Gente, eu tiro todos os chapéus para o Espírito Santo, porque ele está dizendo, quem ainda é simples, simplório, quando lê provérbios, adquire sabedoria. E quem já é sábio, quando continua lendo, o que acontece com essa pessoa? Ela cresce. Você não fica maravilhado com uma leitura que, se ela for assim aprofundada meditativamente, você enxerga muito, você enxerga com profundidade. O Espírito Santo vai lhe mostrando. Então, para lhe lembrar, quem é simples, quando lê provérbios, adquire sabedoria. E quem já é sábio, quando lê provérbios, cresce em prudência. E quem é instruído, adquire habilidade. Para quê? Olha, vai crescendo. Para entender provérbios, parábolas, palavras e enigmas dos sábios. Enigmas. A Bíblia tem coisas enigmáticas, sim. Por exemplo, Ezequiel. Por exemplo, Levítico. Por exemplo, Apocalipse. São livros enigmáticos. Eles são cheios de simbologia. Aí a Bíblia diz, aquele que continua meditando em provérbios vai adquirindo habilidade para entender aquelas palavras que elas já são mais complexas, porque elas são enigmas dos sábios. Queridos, eu gostaria
Eu não anotei, mas eu vou ver se eu acho, porque é muito, muito, muito importante. Pronto, achei. Olha, e nós estamos perto de terminar, até porque a visita está aí me esperando. Que eu pedi para ela vir, eu me esqueci e tal e tal. Olha, o Espírito Santo está nos dizendo: quem é simples precisa ouvir. E quem já é sábio precisa ouvir para crescer. Então, todos nós estamos incluídos em qualquer uma das duas categorias. Se você é um simples que não tem hábito de ler provérbios, você é um simples. Mas você pode começar hoje, e a proporção que você for meditando diariamente num provérbios, a Bíblia diz, você vai adquirindo sabedoria, bom senso, muita coisa. Agora, se você já é sábio, como sábio, você não vai dizer, eu vou parar de ler provérbios. Por quê? Porque o Espírito Santo diz, ouça sábio. E aí você, que já é sábio, o que vai acontecer? Você vai crescer em sabedoria. Que maravilha! E aí ele diz assim, e neste crescimento, para você que já é sábio, você vai adquirindo a capacidade de entender coisas mais complexas. Eu disse complexas, de Levítico, de Ezequiel, de último livro, Apocalipse. Mas, queridos, nós iremos compreender coisas mais complicadas da vida, do dia a dia, do que fazer naquela situação A, naquela situação B. Deus diz, essas coisas complexas, enigmáticas, se você medita em provérbios todos os dias, você vai adquirindo e crescendo. Agora, vou voltar para esse versículo que o Espírito Santo me lembrou agora, para aquele cabeça de Nico, que já diz assim, mas eu já fui muitos anos para a escola bíblica, mas eu já li provérbios muitas vezes, eu não preciso mais não. Olha o que o Espírito Santo traz pelo mesmo Salomão, agora no capítulo 19, versículo 27. Olha, e como eu disse que hoje seria aula, olhe como está grifadinho aqui em vermelho, dá para ver aí? Porque é um versículo que, assim que eu abro, eu quero ver que ele está aí. Olha, filho meu, se deixas de ouvir a instrução, olha que coisa séria acontece com aquele que deixa de ouvir a instrução, desviar-te-ás das palavras do conhecimento. Vou ler de novo. Filho meu, se deixas de ouvir a instrução, desviar-te-ás das palavras do conhecimento. Ou seja, se eu digo eu já sou sábia, eu já li esse livro por anos a fio, eu não vou mais ouvi-lo. Deus me dá uma promessa. Deus me garante, sabe qual é a promessa? Você vai se desviar. Simples assim. Por quê? Irmãos, é muito fácil de nós nos desviarmos de coisas boas. É muito fácil de nós esquecermos. Então, como eu já tenho 38 minutos, qual é o assunto de provérbios hoje? Provérbios para aprender muita coisa extraordinária. Duas categorias no provérbio. Uma, gente simples, precisa ler para adquirir. O outro grupo, pessoas sábias que precisam continuar lendo para crescer. E para ambos, o Espírito Santo diz no capítulo 19, versículo 27, e quem deixar de ouvir tem como garantia, você vai se desviar de tudo aquilo que você já leu. Então, queridos, aquilo que eu aprendi com a apóstola Valnice, eu passo para vocês. Este livro tem 31 capítulos. Nós temos meses de 31 dias, 30 dias e ocasionalmente mês de 28 dias. Ora, nós temos janeiro 31, fevereiro tem menos. Março 31, abril tem menos. Então é sempre assim. Já que junho foi de 30, julho será de 31, agosto será de 31, são dois juntos. Aí vem setembro de 30, outubro 31, novembro de 30, dezembro de 31. O que nós vamos fazer? Todos os meses você vai ler provérbio, um capítulo por dia e meditar.
E aí você encerra no capítulo 31. No mês que for de 30, como ontem, você lembra que eu meditei num versículo do capítulo 30, depois um versículo do capítulo 31. E será um bobo, um simples, um simplório, se alguém chegar no dia 30 e disser assim: ah, mas hoje é 30, eu tenho que ler 2 capítulos. Criatura, é como se você dissesse: ah, eu cheguei no restaurante e hoje o restaurante permite que eu pague um almoço e eu coma 2 vezes. Ah, e todo mundo gosta, né? Aí eu vou comer agora, aí vou ficar batendo um papo para digerir essa comida e daqui a pouco eu posso comer um outro prato incluído no mesmo preço. Olha o pratão! Tchau, queridos. Até amanhã. Graça e paz. Beijo no coração.